Muitas pessoas me perguntam quanto tempo levei para falar português fluentemente. E, sinceramente, isso depende do que você entende por fluente. Muitas vezes, vejo vídeos de pessoas dizendo que aprenderam português em 30 dias. E então você as vê num café pedindo um pão de queijo ou perguntando onde fica o metrô, e todos dizem: "Uau, seu português é impressionante." Mas para mim, isso não é falar fluentemente. Fluente significa que você pode ter conversas reais com falantes nativos sem pensar demais. Seu sotaque é compreensível. Você forma frases complexas e corretas e entende a maior parte do que o outro diz. E se você não entende algo, pode perguntar, reformular e ainda continuar falando. Isso é fluência verdadeira para mim. No meu caso, houve mais um motivo. Eu precisava do português para o trabalho. Eu trabalhava em uma organização internacional em Lisboa, onde o português era obrigatório. Todas as atas, e-mails e reuniões eram em português. Eu precisava não só entender a língua, mas realmente dominá-la. Se eu usar isso como medida, posso dizer que me tornei fluente após cerca de 1 ano e meio, ou seja, menos de 2 anos. Parece muito tempo? Depende. Se você está apenas começando, isso pode parecer uma eternidade. Mas se já está aprendendo há um tempo e se perguntando por que ainda está travado, talvez pareça até rápido. E é exatamente para todos que já falam um pouco de português, mas sentem que estão estagnados, que este vídeo é. Vou explicar como aprendi, quais técnicas realmente me ajudaram e por que não só falei português, mas passei a pensar em português. Vou dizer desde já, este vídeo não será curto. Não gosto dessas dicas superficiais. Quero que você entenda de verdade por que algo funciona, como você pode imitá-lo e onde pode estar o nó que tem te impedido. Quando comecei a aprender português, fiquei completamente sobrecarregado. Nunca fui ruim com idiomas, mas o português era diferente. Essas conjugações, os verbos irregulares, eu me perguntava se os falantes nativos realmente decoravam tudo ou se tinham sorte. No início tinha um livro comum de ensino. Eu ficava à noite em meu pequeno apartamento no bairro Alto, lia os diálogos e pensava: não parece tão difícil. E então veio a realidade. Nas conversas reais, eu não entendia nada. Ouvia palavras que conhecia, mas em uma frase soavam completamente diferentes. Então, eu disse a mim mesmo: ok, vou aprender isso sistematicamente. Comprei livros de gramática, assisti a vídeos e pratiquei depois do trabalho. Mas depois de algumas semanas percebi: isso não é suficiente. Eu sabia palavras isoladas, mas não podia ter conversas reais. E isso era porque eu me concentrava demais nas regras, no que soava certo, não no que funcionava. Então veio um momento que mudou tudo. Eu precisava participar de uma pequena reunião no parlamento, apenas como observador, nada importante. Mas, claro, todos falavam português. Eu estava lá, tomando notas, entendia talvez a cada terceira palavra e me sentia completamente perdido. Na volta pensei: não pode continuar assim. Eu preciso aprender como os portugueses realmente falam, não só como o português soa no livro.
Então comecei a ouvir conversas na rua, anotar pequenas frases e assistir a séries portuguesas com legendas, não como entretenimento, mas como material de estudo. E de repente percebi que existem 2 tipos de português. O português da escola, que soa certinho, com todas as terminações corretas, e o português do dia a dia, que as pessoas realmente usam. E foi aí que meu aprendizado real começou. Lembro-me exatamente do momento em que entendi que a gramática não era uma inimiga. Até então, eu a odiava. Essas tabelas, essas exceções, essas regras invisíveis que ninguém explicita. Mas um dia estava em um pequeno café tentando explicar algo a um colega em português. Queria dizer, é melhor se formos amanhã. E de repente não sabia como dizer se formos corretamente. Eu me ouvia gaguejar e parar, e então caiu a ficha. Lembrei-me de uma regra que nunca tinha levado a sério antes. O uso do subjuntivo. E percebi que não era gramática desnecessária, mas o coração da língua. É a diferença entre vamos amanhã e seria melhor se fôssemos amanhã. Entre informação e nuance. Entre entender e se expressar. Daquele ponto em diante, vi a gramática de uma forma diferente. Comecei a vê-la como um mapa. Se você entender o mapa, você se encontra em qualquer lugar. E se você se perder, ao menos sabe por quê. Comprei um livro de gramática mais grosso, um que na verdade era para professores. Antes teria fechado depois de 2 páginas. Mas desta vez eu lia com curiosidade com a pergunta: como os portugueses pensam quando falam? E isso mudou tudo. Comecei a testar ativamente pequenas regras, construía frases, experimentava variações, anotava e comparava com conversas reais. Comecei a ver o português não mais como palavras, mas como um sistema. Um sistema que funciona assim que você entende a lógica por trás. No início pensei, eu só preciso aprender mais palavras. Escrevia listas longas, mesa, cadeira, carro, janela, sorriso, decisão, responsabilidade. Mas não conseguia memorizá-las. Eu as esquecia mais rápido do que aprendia. Então percebi algo. Muitas palavras portuguesas são compostas por pedaços. Se você entende as partes, não precisa aprender todas as palavras separadamente. Por exemplo, responsabilidade. Tem responder. Condição vem de condição. Ou contentamento, de contento. Percebi que o português é como Lego. Você só precisa saber como as peças se chamam e pode construir coisas novas sem fim. Daquele ponto em diante, não aprendi mais listas, mas famílias de palavras. Eu anotava uma palavra e depois procurava 10 variações dela. Escrever, descrever, escrever, assinar, inscrição, escrito, escrito. E de repente eu podia me expressar mais amplamente, sem memorizar mais. Isso foi um momento decisivo. Entendi. Não é sobre conhecer muitas palavras, mas entender as conexões corretas. O maior problema veio depois. Eu podia entender, ler, escrever, mas falava devagar demais.
Eu traduzia tudo na cabeça. E quando queria falar, o momento já tinha passado. Então desenvolvi um método que mudou tudo. Eu o chamo hoje de iniciadores de 3 frases. Basicamente, são 3 verbos que eu uso constantemente para começar frases rapidamente. Os 3 são poder, querer e ter que. Eu sei, isso soa banal, mas é muito valioso. Porque com essas 3 palavras você pode cobrir quase qualquer situação. Eu as aprendi nas formas mais importantes de cor. Eu posso, tu podes. Eu quero, tu queres. Eu tenho que, tu tens que. E então simplesmente conectava verbos depois, sem pensar muito. Por exemplo, eu posso ir. Eu quero falar. Eu tenho que trabalhar. E com um pouco de prática, frases inteiras surgiam. Eu posso vir amanhã. Quero entender isso melhor. Você tem que me explicar isso. Esse foi o momento em que meu português de repente soou mais fluente. Não pensava mais sobre cada palavra, construía frases como se fossem blocos. Esses pequenos blocos me deram segurança e me deram tempo. Porque esse é o segredo de falar. Você precisa de tempo, enquanto fala, para planejar a próxima frase. E é exatamente isso que esses começos de frases estabelecidos me deram. Houve um momento em que percebi. Agora algo novo está acontecendo. Estava com colegas numa pausa, eles conversavam sobre algum tema atual, política, futebol, algo cotidiano. E de repente pensei, eu entendo isso. Não palavra por palavra, mas no geral. Eu estava lá, ouvindo, e pela primeira vez senti que minha cabeça não traduzia mais. As frases simplesmente chegavam. Elas não mais pareciam estrangeiras, mas como sons que faziam sentido. Esse foi um sentimento incrivelmente bom. E me perguntei, por que agora? Por que de repente? Acredito que foi porque parei de querer entender tudo perfeitamente. Comecei a simplesmente me manter no fluxo, mesmo que faltasse uma palavra. Eu deduzia significados, ouvia e complementava na cabeça como um quebra-cabeça. Esse foi o momento em que meu cérebro mudou de estou aprendendo português para estou usando português. Comecei a pensar conscientemente em português todos os dias. Não por muito tempo, apenas 5 a 10 minutos. Fazendo compras, cozinhando, na bicicleta. Eu pensava em coisas como, ok, vou pegar o leite agora. Eu não quero tirar o lixo hoje. Foi realmente cansativo hoje. Pequenos pensamentos, frases simples, mas eles mudaram tudo. Porque assim você treina seu cérebro para pensar automaticamente na língua-alvo. Não com regras, mas com hábito. Depois de algumas semanas percebi. De repente, eu podia falar muito mais rápido. Não porque eu conhecia mais palavras, mas porque não precisava mais traduzir. Apenas começava a falar. E isso, acredito, é um dos pontos mais importantes se você quer falar português fluentemente. Você tem que se atrever a ser imperfeito. A maioria não falha na língua. Eles falham porque têm medo de cometer erros. Mas isso é como dirigir. Você só aprende dirigindo, não lendo manuais.
Outra grande virada aconteceu quando parei de aprender palavras individuais e, em vez disso, aprendi frases. Descobri que os falantes nativos não pensam em palavras soltas, mas em blocos prontos. Por exemplo, ninguém diz, eu gostaria que você... e pensa por muito tempo. Isso vem simplesmente automaticamente. Eu gostaria que você me ajudasse. Eu acho que está chovendo. Seria bom se tivéssemos tempo. Esses começos de frases são como vagões de trem. Você só precisa colocar o primeiro vagão nos trilhos, e enquanto o pronuncia, tem tempo para encaixar o próximo vagão. Chamei isso mais tarde de meu princípio do trem. Eu apenas começava a frase, e enquanto a primeira parte já estava saindo, eu formava o resto na cabeça. Exemplo. Sabe o que eu acho? Eu acho que... é melhor se... Parece trivial, mas é exatamente assim que os falantes nativos falam. E quanto mais dessas frases você conhece, menos você precisa pensar, porque seu cérebro recupera partes inteiras das frases automaticamente. Aprendi essas frases de forma direcionada. Todos os dias algumas novas. Escrevia em cartões, mas não como vocabulário, sempre como frases inteiras. Depois de alguns meses percebi. Podia me mover mais livremente nas conversas. Não procurava mais as palavras. Brincava com a língua. Um dia percebi que o português não era mais meu projeto de aprendizado, mas parte do meu dia a dia. Eu lia notícias em português, ouvia podcasts, fazia piadas com colegas em português e às vezes até sonhava em português. Esse foi o ponto em que soube. Agora estou lá. Claro, meu português não era perfeito, e ainda não é. Mas a perfeição não é o objetivo, é uma ilusão. O objetivo é a comunicação, a conexão, a expressão. Se você consegue isso, você é fluente. Não quando tem todos os verbos corretos, mas quando pode se expressar de verdade. E hoje, anos depois, uso o português todos os dias, no trabalho, no dia a dia, no meu pensamento. Dei apresentações, conduzi negociações e até li um livro em português sem olhar para o relógio. Esse foi o momento em que pensei: agora eu realmente posso. Se eu voltar no tempo e pensar sobre todos os anos que passei com o aprendizado do português, há algumas coisas que gostaria de ter entendido antes. Não sobre gramática ou vocabulário, mas sobre o próprio aprendizado. Acredito que a frase mais importante é: aprender um idioma não é um projeto, é um processo. Antes, eu pensava que haveria um objetivo, o dia em que eu acordasse e estivesse pronto, fluente, sem erros, sem incertezas. Mas esse dia nunca chegou. E em algum momento percebi, ele nem precisa chegar, porque as línguas não são uma prova que você passa. Elas são uma ferramenta com a qual você vive. Eu ainda aprendo hoje, todos os dias. Não porque preciso, mas porque é divertido. Porque a linguagem nunca para. Porque cada conversa muda um pouco de mim. Eu diria a mim mesmo naquela época: vá devagar. Ouça mais. Não tenha medo de dizer algo errado. Erros não são prova de ignorância. São o som do aprendizado. E mais uma coisa.
eu começaria mais cedo a falar com pessoas. Não com aplicativos, não apenas com livros, mas com pessoas de verdade. Porque nenhum livro ensina como uma língua se sente, como uma frase soa quando alguém ri, como um simples sério. Pode mudar uma conversa inteira. Se eu tivesse que levar apenas uma coisa de tudo isso, seria esta: você não aprende português com a cabeça, você aprende com o tempo. Com cada conversa, cada tentativa, cada momento em que você quer dizer algo e não encontra a palavra, e então você diz de qualquer forma. Não é sobre falar perfeitamente. É sobre ser entendido. E algum dia também é sobre entender os outros, não só linguisticamente, mas humanamente. Eu conheci muitas pessoas que falam português fluentemente, mas nunca realmente chegam lá. E outros que com português quebrado criam mais conexão do que qualquer falante nativo. Sabe o que eles têm em comum? Eles falam com o coração. Se você fizer isso, se atrever a cometer erros, rir, perguntar, se permitir ser você mesmo no idioma, então você já é fluente. Eu disse no início que levei cerca de 1 ano e meio para me tornar fluente. Mas hoje, acredito, esse foi apenas o começo. Tornar-se fluente não é o fim do aprendizado. É o momento em que você para de aprender e começa a viver. Em um novo idioma, em uma nova maneira de pensar. E se você está no caminho, continue firme. Não faça muito todos os dias, mas faça algo todos os dias. Escute, fale, pense em voz alta. E nunca esqueça: a língua não é uma parede que você precisa escalar. É uma porta que você abre um pouco mais a cada dia. E algum dia, sem perceber, você simplesmente atravessa.